O Estadão fez uma reportagem muito da sacana sobre o Plantão Brasil, o canal aqui da plataforma que pertence ao Thiago Reis, dando a entender, criando a percepção que há um gabinete do ódio de Lula nos mesmos moldes do que nós tínhamos durante o governo Bolsonaro. Tudo isso porque em algumas reuniões da comunicação do PT, influenciadores participam e até a própria Secom também participaria. E não há mal algum de Secom e influenciadores participarem de reuniões da comunicação que o Partido dos Trabalhadores faz, porque é o partido do Lula. O Estadão, ele tá querendo, na verdade, atacar a mídia alternativa. Esse é o objetivo do Estadão. Aí é chegar ao ponto de criticar sensacionalismo das postagens do Thiago Reis. O que seria o jornalismo sem o sensacionalismo? Mas o que você achou dessa reportagem do Estadão? Sensacionalista, sacana? Você acompanha o Thiago Reis? Quais outros canais de esquerda que você acompanha? Se você concorda que foi uma reportagem sensacionalista, deixa o like e se inscreva no canal. Essa reportagem foi divulgada recentemente pelo Estadão, aquele jornal que é um jornal conhecidamente conservador, que propaga muita desinformação e principalmente má vontade a respeito do governo Lula, e não somente do governo Lula, mas de políticas à esquerda, principalmente políticas econômicas. E o Estadão fez uma reportagem sobre o Plantão Brasil, que é um canal aqui da plataforma do influenciador Thiago Reis. O Thiago Reis, ele tem um estilo principalmente de títulos e de thumbnails, que são essas capas dos vídeos, bastante sensacionalistas. Ele usa e abusa do clickbait. O que é clickbait? É você... Bait é isca e clique, isca de clique. Então ele faz chamadas muito chamativas, né, para que a pessoa possa clicar. Nada muito diferente do que os jornais costumeiramente fazem para atrair a audiência das pessoas. Todos nós que trabalhamos com comunicação fazemos clickbait e tentamos fazer títulos o mais sensacionalistas possíveis para poder atrair a audiência. Isso é normal desde os primórdios da comunicação. E o Estadão fez essa reportagem dando a entender que existe uma milícia digital do Lula, do governo Lula, nos moldes do gabinete do ódio. A gente sabe que governos pautam imprensa marrom, isso é algo completamente normal. Só que é claro que se isso estiver sendo utilizado como estratégia de comunicação da Secom, aí é um grave problema do governo, mas falaremos isso daqui a pouco, porque eu quero conversar primeiro sobre os objetivos do Estadão. O Estadão, primeiro, ele quer desacreditar o governo Lula, comparando com o Bolsonaro, falando que lulismo e bolsonarismo são dois extremos, então nós precisamos ter um governo mais limpinho, um governo mais de centro, neoliberal, não tão radical, um governo nos moldes Tarcísio de Freitas. Mas o Estadão também quer atacar a mídia alternativa, que somos nós, os canais aqui da plataforma, e principalmente porque existe essa disputa da mídia tradicional contra a mídia alternativa, porque a mídia alternativa está tirando recursos, está tirando financiamento, patrocínios da mídia tradicional e principalmente audiência. Se você tira audiência, você tira patrocínio. Então, cada vez mais há uma pressão da mídia tradicional, Globo, Folha, Bandeirantes, grandes grupos de comunicação, contra os canais e outros veículos alternativos, os perfis de notícia nas redes sociais. Então, essa é a jogada do Estadão. Querer falar, olha, da mesma forma que o bolsonarismo propagava desinformação, o petismo também propaga desinformação. A única fonte confiável somos nós, do Estadão. É a mídia tradicional, que fica falando de dama do tráfego, que fica usando sensacionalismo também. Criticar sensacionalismo no jornalismo, eu falei, isso é uma palhaçada do Estadão. Ah, o Thiago usa posts sensacionalistas. Eu concordo com isso. Ele exagera, na minha opinião. Mas faz parte do jogo. Ainda mais aqui na plataforma que você está sendo bombardeado a todo momento por informações e vídeos que estão aparecendo aqui ao lado. Você vai clicar nele e vai ver. Quem se destaca é aquele que tem a thumbnail mais chamativa. E aí começaram a falar do chamado Gabinete da Ousadia do PT. E eu tenho que explicar o que é esse Gabinete da Ousadia. Porque faz parecer que existe ali um gabinete do ódio petista, organizado, brifado, e não é isso. O Gabinete da Ousadia é um grupo de uma rede social feito pela agência que presta serviços de comunicação para o PT desde 2021. Esse grupo foi criado em 2022 para que houvesse a campanha do Lula, para organizar a campanha presidencial. É assim que funciona o chamado Gabinete da Ousadia. E existem essas reuniões do PT com a agência todos os dias. Todos os dias, 8 horas da manhã,
o Gilmar Tato, que é o secretário de comunicação do PT, que na minha opinião ele é um incompetente, como muitos do PT de São Paulo, mas isso aí é outra história. Ele se reúne com a agência para discutir as pautas do dia. Qual o problema disso? Não há problema. Ah, mas algumas vezes influenciadores participam. Qual o problema de um partido que faz parte da sociedade civil ter os seus próprios influenciadores? Não há problema algum nesse tipo de reunião. Zero problema. Zero. Ah, mas a SECOM também participa às vezes. A SECOM, ela é do governo Lula. Lula é do PT. Não há problema de SECOM participar de reuniões do Partido dos Trabalhadores junto com as suas agências que vai criar as peças de propaganda, de publicidade. Não há problema nisso. Isso é sensacionalismo barato do Estadão, que quer confundir com o gabinete do ódio, que são coisas diferentes. Coisas bem diferentes. Como que funcionava o gabinete do ódio? O gabinete do ódio era formado por assessores de Bolsonaro, que eram pagos com dinheiro público para criar notícias falsas contra alvos previamente determinados. Essas notícias falsas eram distribuídas pelos grupos de comunicação bolsonaristas, potencializados por robôs nas redes sociais para eles aparecerem nos trending topics, e depois a milícia digital bolsonarista usava isso para potencializar ainda mais o alcance. E o governo, pelo que foi mostrado nos celulares do Mauro Cid, brifava integrantes da Jovem Pan, da mídia tradicional, para poder propagar a desinformação. E não é a agenda positiva, porque os governos têm lá suas agendas positivas, têm a sua imprensa marrom para fazer agenda positiva. O governo Bolsonaro propagava desinformação. Usava isso como política de Estado. Por quê? Porque inicialmente o Bolsonaro sempre fez uso da política do confronto. O Bolsonaro, ele atacava inicialmente o Congresso. Quando ele viu que não dava mais para atacar o Congresso, ele começou a atacar o Judiciário. Porque eu não sei se vocês lembram, no começo do governo, o Bolsonaro não queria negociar com o Congresso, achava que era corrupção. Tanto que na reforma da Previdência ele falou, agora a bola tá com o Congresso, vocês que se virem. Depois que o Bolsonaro percebeu que ele poderia sofrer impeachment, ele começou a atacar o Judiciário. Porque o Bolsonaro, ele prega um tipo de sociedade que é uma sociedade sem lei. E isso é um ponto importante. O gabinete do ódio era usado como instrumento do Estado para atacar o próprio Estado. É uma questão que tem que ficar muito bem definida. E a Jovem Pan foi utilizada principalmente para atacar as instituições também. Ah, mas a SECOM participar das reuniões. Como eu falei, não há problema de SECOM participar de reunião. A SECOM é do governo Lula e o PT é o partido de Lula. Então a SECOM participar não há problema algum. O grande problema é se SECOM está utilizando como estratégia de comunicação influenciadores. Ah não, vamos usar aqui os influenciadores para nós usarmos como estratégia de comunicação. Aí é uma grande burrice. Porque aí fica parecendo que existe mesmo uma milícia digital do governo Lula. Que existe uma milícia petista que faz uso de sensacionalismo, que faz uso, muitas vezes também, de desinformação para se contrapor ao bolsonarismo. Se a melhor estratégia da SECOM é utilizar influenciador sensacionalista para atacar o bolsonarismo, olha, é uma estratégia pobre e, na verdade, uma estratégia muito ruim para a esquerda. Porque turva completamente o entendimento e mais ainda despolitiza. Então, na hora que vem uma reportagem como essa do Estadão, como as pessoas não estão politizadas o suficiente pelo governo e também pelo próprio Partido dos Trabalhadores, que faz uso de influenciadores sensacionalistas, a população não consegue entender a diferença entre o gabinete da ousadia e o gabinete do ódio. A própria estrutura da esquerda tem essa dificuldade de entendimento e passar para frente, desmentindo ou rebatendo a reportagem do Estadão. Porque fica criando sensacionalismo barato, ficaram muito tempo falando, o Bolsonaro ele tá querendo dar um golpe, usando narrativas vazias, quando na verdade deveriam ter utilizado e politizado a população. Como nós aqui fazemos há muito tempo. O Bolsonaro, ele ataca a democracia. Bolsonaro fez um único ataque à democracia, que foi o ataque mais grave de todos. O que Bolsonaro fez muito com o gabinete do ódio foi um ataque às instituições republicanas. Bolsonaro atacava as instituições. Bolsonaro atacava o IBAMA, atacava o TSE, atacava os órgãos de fiscalização, atacava o próprio cargo, a própria liturgia dos cargos, atacava as leis, porque o Bolsonaro ele queria uma sociedade sem leis, uma sociedade anarcocapitalista. E o gabinete do ódio tinha como objetivo atacar também as instituições, com desinformação. Então, o grande objetivo de Bolsonaro não era atacar a democracia, mas atacar a própria república. O único ataque que Bolsonaro fez à democracia, um ataque direto, foi justamente no segundo turno com os bloqueios nas rodovias, impedindo assim os locais de votação. Porque ali sim ele fez um ataque à democracia. Mas como Bolsonaro atacava a democracia, sendo que ele queria pregar uma liberdade incondicional de expressão. Mas para que haja
ou para que houvesse uma liberdade incondicional de expressão, ele precisava atacar as leis, e aí ele atacava a República. Só que isso não ficou muito esclarecido. E esse foi um dos grandes erros de comunicação por parte das esquerdas. E mais uma vez, fica muito claro que a equipe do governo Lula ela é fraca. Com exceção da parte econômica, Alckmin, Simone e Haddad, que é uma equipe muito boa, essa equipe formada pelo PT, Pimenta na Secom, faz essas estratégias lorpas, Rui Costa, Padilha, Guimarães, Jacques Wagner, agora o Gilmar Tato, muito fracos. É por isso que o governo apanha nas redes sociais e está com um problema de articulação no Congresso. Porque a equipe ela é muito fraca. E esse episódio do Estadão mostra toda essa fragilidade dessa equipe petista, principalmente essa equipe petista paulista que é muito ruim.